Existe um vilarejo no litoral sul do Rio Grande do Norte onde golfinhos selvagens aparecem quase todos os dias a poucos metros da areia, onde falésias avermelhadas de até 40 metros de altura mudam de cor conforme a posição do sol, e onde uma única praia foi eleita uma das 10 melhores do mundo pelo TripAdvisor. Mas o que quase ninguém sabe é que esse lugar, hoje frequentado por turistas do mundo inteiro e listado entre os destinos sustentáveis do planeta, era até pouco mais de 50 anos atrás apenas uma vila de pescadores tão isolada que sequer aparecia em mapas turísticos do Brasil. E essa não é a parte mais surpreendente. Mais à frente eu vou te contar como um pequeno grupo de surfistas, chegando quase por acaso nos anos 70, desencadeou uma transformação que levaria a vila a ser elevada à categoria mais alta do turismo brasileiro pelo Ministério do Turismo, sem nunca perder o jeito de pequeno povoado de praia. Você está no Cidades BR e hoje a gente vai mergulhar na Praia da Pipa, um lugar que esconde uma história de tribos potiguares, contrabando de pau-brasil com franceses, navegadores portugueses confundindo rochas com barris de vinho e até uma promessa feita por uma senhora durante uma epidemia. Antes da gente começar, comenta aqui embaixo de qual cidade você está vendo este vídeo, porque eu quero trazer um episódio especial sobre ela também. Para entender Pipa, é preciso voltar para o início do século XVI. Naquela época, o litoral do que hoje é o Rio Grande do Norte ainda era território dos índios potiguares, que viviam da pesca, da agricultura e do conhecimento profundo das matas que desciam até a praia. Foi quando navegadores franceses começaram a aportar na costa, atraídos pelo pau-brasil, a madeira que tingia tecidos na Europa e valia uma fortuna. Os potiguares mantiveram com eles um comércio de escambo que duraria décadas e que dificultaria durante muito tempo a posse efetiva das terras pelos portugueses. A região aparecia em mapas antigos com nomes diferentes a cada cartógrafo. Em 1515, um mapa do português Reinel registrava o local como Oratapipe. Em 1574, virou Itacoatiçara, palavra indígena que significa pedra pintada. Foi só em 1625 que o nome Ponta da Pipa apareceu pela primeira vez em mapas portugueses. A explicação para o nome veio dos próprios navegadores. Ao passarem pela costa, eles avistavam uma rocha grande à beira-mar cuja forma lembrava o de uma pipa, que naquela época não era o brinquedo que voa, mas sim um barril usado para armazenar vinho. Durante mais de 4 séculos, Pipa permaneceu como uma simples vila de pescadores. Casas de barro e palha, redes secando nas areias, canoas de madeira no fim da tarde. A vida girava em torno do mar e da agricultura de subsistência. Em 1919, um navio espanhol a caminho do Pará passou pela costa e ajudou a espalhar a gripe espanhola pelo Brasil. Foi nesse ano que Dona Chica, da família Castelo, fez uma promessa a São Sebastião, do qual possuía uma imagem. Se a vila fosse poupada da peste, ela construiria uma igreja para o santo. A vila foi poupada. Anos depois, em 1955, a igreja ficou pronta de frente para o mar, e São Sebastião se tornou padroeiro de Pipa até hoje. Mas o que realmente definiria a Praia da Pipa ainda estava por vir, e tinha tudo a ver com pranchas, ondas e jovens curiosos chegando ao Rio Grande do Norte sem saber direito o que esperar. Foi o surf que transformou a Praia da Pipa no que ela é hoje. No começo dos anos 70, a vila ainda não tinha asfalto, energia elétrica regular nem qualquer estrutura turística. Era apenas uma praia esquecida no fim do litoral sul potiguar. Foi quando, quase por acaso, os surfistas começaram a chegar atraídos por boatos sobre ondas constantes, falésias dramáticas e um mar morno o ano inteiro. O que eles encontraram foi muito além de boas ondas. Eram águas cristalinas, areia branca e fina, fragmentos preservados de Mata Atlântica descendo pelos paredões, golfinhos nadando próximo da costa e um silêncio que ainda existia ali porque o mundo não tinha chegado. A virada começou de fato no fim dos anos 80, quando a rodovia RN3 foi finalmente asfaltada. A obra mudou tudo. De repente, chegar a Pipa deixou de ser uma aventura por estrada de barro e passou a ser uma viagem rápida saindo de Natal, distante apenas 85 quilômetros. Os surfistas trouxeram amigos, os amigos trouxeram fotos, as fotos circularam em revistas e em poucos anos a vila começou a ganhar pousadas, restaurantes e moradores estrangeiros que decidiam não voltar mais para casa. Em 4 de abril de 1963, Tibau do Sul, município que abriga a Praia da Pipa, havia se emancipado de Goianinha.
Décadas depois, em 2008, Pipa foi oficialmente reconhecida como distrito por lei municipal. E em 2018, o Ministério do Turismo elevou Tibau do Sul à categoria A do mapa do turismo brasileiro, a classificação mais alta possível, alcançada apenas por destinos com desempenho econômico turístico de excelência. Quem visita hoje encontra um vilarejo cosmopolita onde se ouvem dezenas de idiomas em uma única caminhada pela Avenida Baía dos Golfinhos. A Baía dos Golfinhos foi eleita uma das 10 melhores praias do mundo pelo Traveler's Choice do TripAdvisor em 2022, e a Praia de Pipa é frequentemente listada entre os destinos sustentáveis do planeta. Mas existe um detalhe nessa história que ainda não te contei, e ele tem a ver com aquela promessa que fiz no início do vídeo. Lembra que no começo do vídeo eu falei sobre golfinhos selvagens aparecendo quase todos os dias a poucos metros da areia? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Apesar de toda a fama das festas, dos restaurantes e dos bares lotados na alta temporada, o que coloca a Pipa em rankings internacionais é uma combinação geológica rara que existe em pouquíssimos lugares do mundo. As falésias do litoral pertencem ao chamado Grupo Barreiras, formações sedimentares que criam paredões avermelhados e alaranjados de até 40 metros de altura à beira-mar. Essas estruturas barram as correntes fortes do Atlântico e criam baías de águas calmas e mornas o ano inteiro. É justamente esse ambiente protegido que atrai os botos cinza, da espécie Sotalia guianensis, classificada como vulnerável pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Os botos vêm para a Baía dos Golfinhos para se alimentar, descansar e cuidar dos filhotes. Aparecem em pequenos grupos, geralmente pela manhã e no fim da tarde, e nadam tão próximo dos banhistas que dispensam qualquer embarcação para serem observados. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte já catalogaram mais de 20 comportamentos de forrageio da espécie, observados a partir de um mirante no Santuário Ecológico de Pipa. Em junho de 2024, o próprio Santuário Ecológico tornou-se a primeira reserva particular do patrimônio natural do Rio Grande do Norte, com cerca de 90 hectares de Mata Atlântica preservada, 16 trilhas autoguiadas e base de monitoramento do projeto Tamar para tartarugas marinhas. Mas talvez o mais curioso seja como tudo isso aconteceu. Não foi por acaso, e nem foi por planejamento de governo. Foi a junção rara entre a teimosia da natureza que escondeu Pipa do mundo durante 400 anos e a curiosidade dos surfistas, que decidiram chegar lá quando ninguém mais queria. E isso nos leva ao próximo capítulo dessa história, porque existe ainda outro lado da vila que poucos turistas conseguem ver. Caminhar pelas ruas de Pipa é perceber que o tempo passa em um ritmo próprio. A vila inteira se organiza em torno da Avenida Baía dos Golfinhos, uma rua estreita e regular, sem grandes prédios, onde casarões antigos foram virando pousadas, restaurantes e ateliês ao longo das décadas. Os horários da vila se moldam pela tábua das marés, porque várias praias só são acessíveis quando a maré está baixa. Em quase todo lugar é possível ouvir um sotaque diferente. Argentinos, italianos, franceses, alemães, paulistas, mineiros e potiguares dividem a mesma calçada e o mesmo açaí no fim da tarde. A gastronomia conta a mesma história. O Rio Grande do Norte é um dos maiores produtores de camarão do Brasil, e em Pipa isso aparece em quase todo o cardápio. Pratos como a moqueca de camarão na moranga, o bobó nordestino, a tapioca recheada e o peixe fresco grelhado direto na brasa são presença garantida. Cada restaurante tem sua receita, e cada receita tem uma pequena variação. Em outubro, durante o Festival Gastronômico de Pipa, a vila inteira se mobiliza para criar pratos exclusivos a preços fixos, em uma celebração que se repete há anos. São esses detalhes pequenos, quase invisíveis para quem só passa rápido, que constroem a alma da Praia da Pipa. Não está nos cartões postais. Está na maneira como um pescador puxa a rede no início da manhã, na forma como um garçom argentino atende em 3 idiomas, no jeito como uma família caminha pela maré baixa entre uma praia e outra. E é justamente essa identidade que sustenta o que a vila se tornou no plano econômico e turístico. Quem decide visitar Pipa precisa conhecer pelo menos 4 lugares, e o primeiro deles é a Baía dos Golfinhos. É a praia mais premiada da região, acessível apenas a pé pela Praia do Centro, na maré baixa, em uma caminhada de 10 a 15 minutos. O melhor horário é o início da manhã, quando os botos cinza costumam aparecer em maior número. A poucos minutos dali fica a Praia do Amor. Diferente da primeira, esta tem ondas fortes. É o ponto preferido dos surfistas, e tem um detalhe que só se enxerga do alto. Quando vista do mirante do Chapadão, a baía forma o desenho perfeito de um coração na areia.
O acesso é feito por uma escadaria talhada na própria falésia. O terceiro lugar talvez seja o mais fotografado da região, o Chapadão de Pipa, um paredão de falésia avermelhada de 40 metros de altura com vista panorâmica de 360 graus. É o melhor mirante do litoral potiguar para o pôr do sol, e a luz baixa do fim de tarde transforma a falésia em uma escala de cores que vai do ocre ao vermelho intenso. Mas existe um quarto lugar que muitos guias não mencionam, e que os próprios moradores recomendam quando alguém pergunta o que vale a pena ver. É a Lagoa de Guaraíras, em Tibau do Sul, a cerca de 8 km de Pipa. É o ponto onde a água doce encontra o mar, formando manguezais, viveiros de camarão e um espelho d'água gigantesco onde o sol se põe atrás da torre da igreja antiga, em um dos cenários mais bonitos do litoral nordestino. Se você tiver tempo, vá nesse último. É lá que se entende, em poucas horas, por que Pipa não é apenas uma praia, é um pedaço inteiro de litoral. Antes da gente fechar essa viagem por Pipa, existem alguns fatos curiosos que precisam ser ditos, porque eles sozinhos já justificariam um vídeo inteiro. O primeiro é que a Praia de Pipa, na verdade, é um conjunto de 11 praias diferentes em poucos quilômetros de costa, e na maré baixa é possível caminhar entre todas elas sem precisar de transporte. O segundo fato é ainda mais inesperado. Toda a região é definida por lei como área de preservação de tartarugas marinhas desde 1996, por uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e o Projeto Tamar mantém ali uma base permanente de monitoramento. Já o terceiro tem a ver com geologia. As falésias do Grupo Barreiras estão em movimento constante, com deslizamentos frequentes registrados ao longo dos anos. Quem caminha por elas precisa respeitar as áreas sinalizadas, porque a paisagem que parece imutável é na verdade viva e em transformação contínua. E lembra daquela história dos surfistas que mudaram tudo? Pois aqui está o detalhe final. Antes deles chegarem, no começo dos anos 70, a vila tinha apenas algumas dezenas de famílias, todas dependendo da pesca artesanal. Hoje, Tibau do Sul recebe mais de 100 mil turistas por ano, e Pipa se consolidou como um dos polos gastronômicos mais reconhecidos do litoral nordestino. Sem aquele primeiro grupo de surfistas, possivelmente nada do que existe hoje em Pipa teria acontecido. Pipa é o que é hoje porque alguém, em algum momento, decidiu chegar quando ninguém mais queria ir, e porque outros alguém, séculos antes, decidiram ficar quando seria mais fácil ir embora. É uma vila que não nasceu pronta. Ela foi sendo construída por gerações que enfrentaram o isolamento geográfico, a ausência de estradas e o anonimato no mapa do Brasil, e que ao mesmo tempo conseguiram preservar fragmentos de Mata Atlântica que poucos lugares do litoral nordestino ainda têm e transformar uma vila de pescadores em um dos destinos mais cobiçados do planeta. Esse equilíbrio entre raiz e movimento é o que define o lugar. Quem chega de fora percebe rápido que Pipa não é apenas um destino, é um retrato vivo de como uma comunidade pode transformar dificuldade em identidade. E é por isso que cada visita deixa uma sensação de que se aprendeu algo que não estava nos guias. Não é só sobre conhecer uma praia nova, é sobre entender uma forma diferente de existir no Brasil. Se você chegou até aqui, é porque Pipa também te conquistou de alguma forma. Deixa o seu like nesse vídeo, porque ele é o que ajuda mais gente a descobrir histórias como essa. E se você ainda não é inscrito no Cidades BR, esse é o momento. Toda semana eu trago uma cidade nova, com curiosidades que dificilmente você vai encontrar em outro canal. No próximo vídeo vamos conhecer outra cidade brasileira pequena no mapa, mas gigante na história, com uma transformação tão inesperada quanto a de Pipa. Antes de você sair, me conta uma coisa nos comentários. Você já visitou a Praia da Pipa ou está na sua lista para ir um dia? Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. Até o próximo vídeo e que essa viagem por Pipa tenha valido a pena.